Deus, é bom podermos louvar, é bom podermos adorar o nosso Deus Criador. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem, que não foge muito daquilo que tem vindo o Espírito Santo ministrando no meu coração. E tem sido um pensamento constante sobre a cruz, sobre um chamado, sobre o seguimento do chamado que temos tido para servir e seguir a Jesus. Eu escolhi como título, assim possamos chamar, um título da mensagem: Jesus te está chamando. Quantos aqui foram chamados já por Jesus? Jesus nos chamou para podermos servi-lo, amém? E não deixa de ser um privilégio muito grande de podermos ser esses privilegiados, de podermos estar fazendo a obra de Deus, servindo, seguindo, porque servir a Jesus não é fácil, não é uma tarefa fácil. É árdua, de uma certa forma, é uma vida de renúncia, de entrega, de dedicação, obediência, mas mais que tudo, de estar focado com o único objetivo, que a cruz vazia, mas que tem um Rei vivo e seja Ele glorificado, para que possamos ter na nossa vida esse chamado, que tanto todos nós que aqui estamos tivemos um dia, não só um encontro com Jesus. Ele queria que tivéssemos um encontro pessoal, mas queria que pudéssemos dar o seguimento ao seu projeto e plano divino. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, queremos nesta noite, diante de Ti, louvar-Te e glorificar-Te pelo privilégio que temos de aqui estar aqui nesta noite reunidos. Com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, nós ainda temos o privilégio de podermos congregar-nos e de podermos ter a liberdade de expressar a nossa fé. Somos gratos por nos teres cuidado até aqui, Senhor, que continues a abençoar nossas vidas, abrindo os nossos corações, a nossa mente, o Teu Espírito Santo nos possa revelar o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que possamos o ter em nosso coração como nosso único e Senhor e Salvador. Oramos-te nesta noite, Senhor, para que me limpes, me tira todo o ego, todo o homem forte, que a Tua palavra seja dirigida pelo Teu Espírito Santo e fala-nos aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu acredito que Jesus está nos chamando para que nós possamos largar tudo. Eu já algumas vezes que tive a oportunidade de poder ministrar a palavra, já com alguns temas diferenciados, sempre friso este Lucas 5, se pudermos pôr no telão, Lucas 5, capítulo 5, versículo 10. De maneira que Jesus ensinava, Jesus fazia os seus prodígios, milagres, mas o intuito de Jesus era que o Pai fosse glorificado, para que pudessem crer e pudessem o seguir. Eu não sei quantos de nós ainda estamos aqui neste lugar. Muitos de nós já temos muitos anos no Evangelho, outros pouco, e outros começaram agora há pouco tempo, ou o que seja, ou muitos ainda não aceitaram, ou não querem, ou não foram ainda tocados, não é o tempo, como se costuma ouvir tantas vezes. Mas o que Jesus quer é nos chamar para nos alistarmos, para podermos o servir. E Ele, quando vai chamar, não vai chamar pessoas fáceis, vai chamar as pessoas mais complicadas, mais difíceis, como eu, se calhar como tu. Durante muitos anos eu resisti ao chamado de Jesus. Há muitos anos eu resisti àquilo que Deus queria fazer na minha vida. Eu andava perdido, como se calhar tu andavas perdido também, de alguma forma, se calhar em álcool, drogas ou em outras situações, mas que não queríamos de maneira alguma ter esse encontro, para não querermos ouvir esse chamado.
Com certeza muita gente já ouviu falar, Deus tem um grande plano, um grande projeto na tua vida, Deus quer mudar a tua vida, Jesus é o único que te pode transformar a tua vida. Mas, quando estamos agarrados, quando estamos alicerçados ao nosso alicerce, àquilo que nós sabemos fazer, àquilo que nós aprendemos na nossa educação, no nosso caminhar, muitos estudaram para que pudessem ter um futuro seguro. Então se valem naquilo que conhecem, naquilo que aprenderam para poderem ter futuramente uma vida estável. Jesus, quando faz um convite, é para que tenhamos vida e vida interna. Não é para que aquilo que conhecemos, não é para aquilo que aprendemos. E quando Jesus nos faz esse convite, Ele quer que nós possamos soltar tudo, largar tudo. Eu tive como exemplo estes discípulos, diz no versículo 10 do capítulo 5 de Lucas: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Bom, temos aqui, eu escolhi este texto para termos uma referência. Eram homens que eram pescadores, amém? Homens que viviam arduamente numa profissão que é bastante rude, uma profissão que tem que estar em alto mar, muitas das vezes vários dias, em tempestades, levando com sol forte, chuvas, o sal faz com que a pele possa ficar bem ressequida, as suas mãos sempre ásperas, mas era o seu sustento. Estes homens tinham uma profissão que eram pescadores, e era ao qual, através da sua profissão, daqueles que eles aprenderam em toda a sua vida, levavam sustento para a sua casa e para a sua aldeia, para o povo que viviam juntos uns com os outros. E quando Jesus chegou a estes homens, depois já se ter anunciado, já ter se apresentado, ele estava explicando que o chamado não era para exercitar a mesma profissão, mas era para serem pescadores de almas de homens. Amém? E eu acredito que é isso, eu creio, porque é esse o Evangelho vivo, é esse o poder da cruz, é que possamos largar tudo para podermos seguir e servir a Cristo. Eu acredito que estes homens, sabendo que aquela profissão que eles tinham era o seu sustento, qual seria o poder tão grande das palavras de Jesus, quando lhes falou: olha, a partir de agora vocês não são mais pescadores de peixes, vão ser pescadores de homens. E eles imediatamente largaram tudo o que tinham, largaram a sua confiança, o seu sustento, largaram aquilo que sustentabilizava a sua vida. Eu pergunto nesta noite: será que muitos de nós que estamos aqui, que já levamos tantos anos no Evangelho, outros poucos, já largamos tudo? Já deixamos tudo? Ou ainda temos reservas dentro de nós para podermos ter um escape, sabendo que se um dia mais tarde as coisas nos vão mal, podemos nos refugiar naquilo que aprendemos, naquilo que conhecemos, naquilo que mais confiamos? Eu acredito que aqueles que, como muitos de nós estamos aqui, e muitos de nós que estão nos vendo, assistindo, têm a sua fé firmada, a sua convicção, a sua certeza, que largaram tudo. Mas ainda existe muitos que estão com reservas, se aquietando, porque estão vendo tempos difíceis, e se as coisas não derem certo, terem uma forma de poderem se virar para o outro lado. Quando Jesus nos fez um convite, nos fez para que pudéssemos largar tudo. Por isso muitos homens e mulheres neste ministério, quando receberam este chamado, aceitaram irem para missões, irem para outros lugares desconhecidos, para outras nações, para outras culturas, largando a sua própria família, largando o seu conforto, largando aquilo que lhes dava estabilidade, que é um país onde viviam, onde foram acostumados, onde sabiam o seu idioma, da sua língua,
e foram para outros lugares desconhecidos e tiveram que largar as suas coisas. Aquilo que estava, muitos se deram bem, outros não, por alguns motivos, ou a sua fé esfriou. Eu pergunto nesta noite, o que é que ainda temos em nós alguma reserva? Ainda temos coisas dentro de nós que não largamos para poder receber esse chamado, recebemos o chamado e largamos tudo? Quantos estão aqui nesta noite que largaram tudo? Diz em Mateus, capítulo 4, versículo 21 e 22, Jesus quer que tu deixes tudo. Jesus tem um único objetivo, e que o Pai seja glorificado, mas que nós não estejamos presos a nada, a nada, a nada. Quando se diz nada é nada, não há nada que nos possa prender. Jesus, quando vai, Ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tem um lugar onde pousar. Não leva as suas mobílias, não leva as suas coisas, não leva a sua mochila, não leva as suas malas. Não. Jesus, quando ia peregrinar, quando ia pregar o Evangelho, quando ia glorificar ao Pai, Ele nada tinha com Ele. Ele era solto. E com isso Ele queria mostrar aos seus discípulos que para podermos ter um alvo e ter um objetivo à cruz, tínhamos que ser neutros, não podíamos estar agarrados a nada. Eu lembro-me quando fui para missões, eu sempre tinha a ideia, bom, vou lá os 2 anos que me falaram, e depois, se a coisa não der certo, depois eu volto para o meu país, volto para a minha casa, vamos experimentar. Mas claro, aí Deus já tinha o seu plano já afiado para poder trabalhar a minha vida. Eu falo de mim, eu não sei como foi a tua experiência, como foi a tua... muitos de nós estamos aqui, já tivemos em missões, eu não sei qual foi a maneira como Jesus se apresentou e te fez o convite, olha, larga tudo o que tens, porque eu te quero usar para servir. E diz em Mateus capítulo 4, versículo 21, 22, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, e seguiram-no a Jesus. O que é que estava fazendo Zebedeu e seus filhos? O que é que estavam fazendo no barco? Estavam o quê? Estavam consertando as redes, que era a ferramenta do seu trabalho. Eles lançavam as redes onde faziam a sua pesca, que era o seu sustento. Eram homens que, pela palavra de Jesus, pelo chamado, largaram tudo. Largaram e foram a seguir a Jesus. Eu com isto quero dizer nesta noite que muitas das vezes nós não largamos tudo. E ficamos sempre com uma reserva, com um trunfo, com uma carta na manga. Se não dá certo, tenho aqui, tiro da manga, e aí posso-me safar. O que Jesus está pedindo, o que Jesus quer é que deixemos tudo. Deixa tudo o que tens. Porque aquele que não renunciar a tudo não é digno de me seguir. Aquele que quer seguir a Jesus, não renunciar a tudo o que tem, seja pai, família, bens, tudo o que seja. Não quer dizer que tens que largar tudo, não quer saber de mais nada, não. A prioridade é servir. A prioridade que temos é quando recebemos o chamado, é servir a Jesus. Diz que estes homens eram o sustento das suas casas. E como é que ia ser? Eu vejo isso como algo corajoso, algo de fé, um ato de fé. Eles estavam no barco, consertando as redes, sua ferramenta de trabalho, para levar sustento para as suas casas. Imediatamente quando Jesus disse, olha, a partir de agora, vocês já não vão ser mais pescadores de peixe. Vocês vão ser pescadores de homens. Amém? E este ministério tem se prolongado, este ministério tem crescido, este ministério tem estado em cerca de próximo de 80 países, porque
muitos homens e mulheres receberam o chamado. E ao receber o chamado, renegaram-se a si mesmos, deixaram tudo para trás para que pudessem dar a oportunidade do Evangelho ser pregado e outras pessoas serem alcançadas. Se calhar eu quando entrei neste ministério, muitas pessoas já estavam se entregando. Muitos irmãos e irmãs estavam fazendo a obra de Deus, se entregando pelo chamado. Um chamado para servir, renunciando. Porque, na verdade, eu quando entrei aqui no ministério, não tinha nada. Tinha uma mala e uma mochila com roupa, um calçado. Não tinha mais nada. E isso também, o que tinha, para nada valia. Quando entrei neste ministério, eu não tinha nada. Estava mais perdido que um perdido. E quando realmente eu entendi o chamado, eu valorizei. E disse, não, eu não quero saber mais daquilo que eu possa vir a ter. Há muitos que têm prioridades na sua vida. Querem servir a Jesus, mas têm essas reservas. E isso impedem de entender o chamado de Deus à sua vida. Muitas das vezes isso torna-se difícil de poder receber esse chamado, o chamado divino de poder servir. Amém? Jesus quer que nós deixemos tudo. Nós temos que crer naquele que é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo. Em João, Epístola de João, capítulo 1, versículo 37. Quando João Batista, ele foi preparar o caminho para Jesus, falando que viria o Salvador, viria o Cordeiro Santo, viria o Filho de Deus, aquele que salvaria a humanidade, aquele que tirava o pecado da humanidade. O que Jesus está querendo é que cremos no Filho de Deus, que cremos no Cordeiro Santo, aquele que através do seu sangue nos tirou de todo o pecado. Eu não sei como tu sentes, eu me sinto, o dia que eu senti o perdão na minha vida, sendo perdoado por esse sangue, carne em si, esse sangue que foi derramado na cruz para me limpar. Eu quando ainda não tinha entendido, eu me sentia muito sujo. Eu me sentia um homem mais pecador sobre a face da terra, sobre todas as barbaridades que eu fiz. Males comigo mesmo, às pessoas que me rodeavam, à minha família, às pessoas que sempre me conviviam comigo. Toda a maldade que eu fiz, isso estava sobre mim. Mas quando eu entendi e criei que o Filho de Deus, quando irmãos e irmãs falavam desse Cordeiro Santo, falaram desse Messias, desse homem que morreu numa cruz e derramou o seu sangue para me justificar, e eu criei. Senti, claro, isso foi obra do Espírito Santo, trazer-te a convicção. Senti aliviado, senti que estava sendo limpo, senti sair de uma carga das minhas costas, dos meus ombros. E o que Jesus está querendo é que creiamos. João Batista estava pregando, falando, e muitos creram. Quando João Batista estava fazendo discípulos para pregar o Evangelho, que viria o Salvador, viria o Messias, e quando Jesus, o Messias, ele passa e diz, olha, este é o Cordeiro Santo, este é o Messias, este é o Filho de Deus, e eles creram e seguiram-no. Não só Jesus quer que nós deixemos tudo, nós temos que crer no Filho de Deus, o Cordeiro Santo. Amém? E para finalizar, não há Evangelho sem cruz. E isso significa que nós temos que padecer também. Isso significa que nós todos os dias temos que carregar uma cruz, a nossa cruz. Daqui a ver dia de renúncia, não sei como é que é contigo. Não sei como é que é com você que nos está assistindo. Eu, todos os dias, tenho que carregar essa cruz. E a maior parte das vezes ela não é leve. É pesada. Mas Jesus nos tirou o fardo, aquilo que nos pesava. Eu digo que a cruz é pesada no sentido, não é difícil de levar. Mas é as lutas que temos que ter. Lutas, lutando
para que essa cruz possa prosseguir, para que essa cruz possa ser o ênfase do nosso caminhar. Amém? Diz em Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se nós não nos negarmos a nós mesmos, nós não conseguimos entender a mensagem da cruz. Se nós não tivermos nossas lutas, e se nós não entendermos que nós não estamos lutando, muitas das vezes temos conflitos, pessoas umas com as outras, achando que é porque ele já não gosta de mim, ou porque ele não vai com a minha cara. Não, isto é a nossa luta. Há uma luta. A luta não é carnal, não é as nossas carnes. Não, é uma potestades que andam lutando. E se nós não tivermos o ênfase, não tivermos focados na cruz, nós não conseguimos carregá-la. E isso eu digo, carregar a cruz é termos que negar-nos às nossas paixões. O apóstolo Paulo sempre falava: olha, eu sou um homem que tem as mesmas paixões como qualquer homem. Mas ele tinha um objetivo, que era glorificar a Jesus. O objetivo dele era o alvo, era seguir para o alvo, que era a cruz do Calvário. Ele lutava, mortificava-se. Paulo foi um dos grandes exemplos ao qual, quando leio as suas atividades, as suas atitudes, as suas entregas, as suas lutas, a sua dedicação, o seu amor pelo Evangelho, eu alucino, porque eu estou muito longe de chegar ao que o apóstolo Paulo nos demonstra e nos relata através da palavra de Deus. O seu testemunho. Por isso, não há evangelho sem cruz. Queres ter um chamado na tua vida, um chamado que Jesus quer para a tua vida e para a minha vida, temos de ter estes 3 fatores. Jesus quer que tu deixes tudo. Deus quer que tu deixes tudo. E temos que crer no Filho, no Cordeiro Santo, o Filho de Deus. E diz que sem cruz não há evangelho. Muitas das vezes se ouve, eu costumo ver, por curiosidade, vejo algumas pregações como costuma dizer, um evangelho barato, falando das facilidades. Não, o evangelho é assim, é isto e aquilo, porque Deus é só bênção. Isto é bênção, irmão, é bênção, e bênção, só vivemos nas bênçãos. Quando começarem a falar que é muita bênção, irmã, te digo que não é um verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem que ter cruz. E cruz significa renúncia, entrega, sacrifício, dedicação, para que possamos entender ao qual fomos chamados. Não fomos chamados só para sermos membros de uma igreja, pessoas que têm um ministério, pessoas que têm uma atividade, pessoas que têm um cargo. Nós somos chamados para propagar o evangelho a toda a criatura. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E todos aqueles que ouvirem e crerem também serão salvos. Amém? Esta é a nossa missão. Esta é a forma como fomos encontrados. Também estávamos perdidos, desgarrados, sem esperança. Nos foi apresentado a luz do mundo. Nos foi apresentada a oportunidade de podermos mudar e transformar nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, era isto que eu tinha para compartilhar com os demais. E, bom, eu não costumo ser, não digo ser assim, uma pessoa assim, ter aqueles sentimentos, o que seja, mas, de verdade, eu estou um pouco, não digo se calhar comovido, pela perca do nosso irmão Pinheiro. Eu tinha muito apreço por esse irmão. E eu acredito que o Senhor o levou, e algumas conversas que tínhamos tido antes dele falecer, e ele estava um pouco desanimado, disse: porque já não tenho, isto já não vai resolver nada, a medicação já não vai me dar para nada. E sempre lhe dizia: Pinheiro,
a última palavra de Deus, mas há sempre uma esperança. Jesus, o que importa é que se formos, que vamos com Jesus. Se formos, que tenhamos a alegria de Jesus. E ele sempre diz, não, mas eu creio nesse Jesus, eu creio nesse Messias, assim vamos dizer. Então eu acredito que Deus, vendo se calhar o sofrimento que ele estava passando, o arrecadou. Mas eu creio que foi semeado, lhe foi já há muitos anos que ele se confessava o nome de Jesus, confessava que o Senhor era o seu Senhor e Salvador. Então isso me alegra. Mas a gente fica um pouco... porque eram pessoas que... Eu pessoalmente tinha um carinho muito grande pelo Pinheiro. Foi uma pessoa que trabalhou comigo na quinta de primeira fase de Lourel, e era uma pessoa que sempre proposta, sempre disposta, e isso me lembrava sempre agora o tema desta mensagem. Ele sempre estava disposto. Sempre, Mário, precisa de alguma coisa? Quando eu precisava de alguma coisa que alguém ajudasse, lá estava o Pinheiro. Eu não sei se ele entendia bem o chamado, mas eu acredito que sim. Ele queria estar sempre disposto a fazer a obra de Deus, sempre disposto a ajudar. E que, com isso, não percamos tempo para amanhã sobre aquilo que Deus quer nos chamar para a sua interna e grande luz. Amém? Deus nos está chamando para podermos cumprir esta grande missão. Esta comissão de levar o Evangelho, levar as boas novas, está a todos nós, ao nosso cargo. Depende de nós. Não guardarmos com reservas, não nos guardarmos, não querermos ter dois bolsos, não queremos ter dois lugares, não podemos servir dois deuses, porque algum deles vai se desagradar. Então temos de servir àquele que nos criou, temos de servir àquele que nos chamou, que nos resgatou e que nos salvou. Amém? Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Tua palavra, que Tu continues a usar-nos como Tu queiras. Senhor, que os nossos corações possam estar debruçados para a Tua mensagem. Queremos receber esse chamado e queremos cumpri-lo. Nós cremos no Cordeiro Santo e sabemos que sem cruz não podemos alcançar o alvo, que é a salvação, que é a cruz do Calvário. Senhor, abençoa-nos nesta noite e guarda-nos para Ti, em nome de Jesus.